Boa tarde, tudo bem? Hoje tem uma live aqui e eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre saúde integrativa, sobre o cérebro, né? E resolver compartilhar aqui com vocês isso aí, né? Juliano, beleza? Como é que tá aí, Bruno? Aí Então, o motivo dessa live é um começo realmente de uma transmissão de um monte de informações, né, a respeito de como você pode tirar as suas ideias hoje do papel e começar a realmente fazer acontecer algumas coisas, né? Eu venho percebendo ao longo aí da minha vida mesmo, né, que algumas coisas dão certo, outras não dão certo, né? Na vida de todo mundo eu acho que tem algumas questões assim. Oi para vocês. E então nesse sentido que eu percebo assim o quanto o nosso cérebro está criando essa realidade ou não, né? O quanto a realidade que as pessoas vivem, né, é criada por elas mesmas, né? Ou tem algo mais forte, maior, né, sobre criar essa realidade, né? Então esse vídeo vai ficar aqui por 12 horas só. Não vamos deixar 24 não. Mas é para a gente pegar e tentar entender então por que para algumas pessoas, né, a realidade é de um jeito, algumas vivem uma forma de pensar, outras não, né? Então essa primeira parte dessa série de vídeos que eu vou fazer, né, ela tem a ver, e aí Paulinho, beleza, Jéssica? Então assim, tem a ver com o que? Tem a ver com entender, né, o que um livro me estimulou muito a fazer isso. Tem um livro que chama O Poder da Visão Mental, né? Ele é de Daniel Siegel e ele é um parceiro dos estudos do Daniel Goleman, da inteligência emocional, né? Então, basicamente, inteligência emocional é algo que é possível de nós começarmos a trabalhar e a desenvolver no dia a dia, porque isso que nos mantém centrados nos nossos objetivos, né? E além de estar centrado, está também caminhando com as nossas emoções nesse sentido que a nossa mente, nosso racional no caso, traçou. Então é como se eu pudesse começar a interagir e reaprender algumas coisas, porque digamos que no nosso cotidiano a gente aprendeu somente a pensar, somente a razão, né? Ela é muito mais no nosso Ocidente. Aqui a gente tem muito isso, e no Oriente, por exemplo, a gente vê uma outra filosofia, né? Então hoje eu estou falando aqui de cérebro quântico em si, né? Bem porque a gente está aqui falando de essa união entre a ciência antiga, né? A ciência antiga e a ciência que no caso é a medicina quântica ou a física quântica, né? Então se você tem interesse aí em física quântica, a gente pode compartilhar aí para a galera, que a gente vai explicar um pouquinho isso aqui que está aqui atrás, para você se familiarizar um pouquinho com esse modelo, né, quântico proposto principalmente por Amit Goswami. Quem conhece aí o Amit Goswami sabe que ele é um dos pioneiros aí a estudar essa união, escritor de mais de 8 best-sellers aí, e falando dessa interação, uma pessoa que me estimulou bastante a pensar nisso, né? De entender essa interação da mente, as emoções e o que está acontecendo na nossa vida. Então, se você tem interesse em materializar realmente uma ideia, você precisa unir a emoção e a razão, ou seja, aquela tua estratégia com um forte poder emocional junto. E isso cria uma realidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais disso e vou aprofundar esse assunto. Estou aqui só organizando uma coisa aqui. Quem quiser mandar aí alguma pergunta sobre cérebro, sobre uma visão quântica, aí você pode ficar à vontade. Um abraço aí para vocês que passaram na live. Esse horário é um horário menos congestionado nas lives aí, então a gente vai ficar aqui para manter isso. Bem, então, basicamente, eu falei aqui o que a gente vai estar trabalhando nesses momentos,
que seria assim, entender essa questão, né? O nosso cérebro ele é quântico, segundo, né, alguma visão de alguns pesquisadores aí, né? Se tá bom o som aí, também dá um joinha aí, manda alguma arvorezinha aí para mim ver aí, para ver se o som tá chegando, tá? Eu tô com o microfone aqui, eu não tô chegando, não chequei isso aí. Me ajuda aí. Então, provavelmente tá. Então, assim, o que acontece? O nosso cérebro, a gente pode usar ele, né? Mas a gente precisa do quê? Um corpo que seria uma impressora 3D, né? Essa é a sacada, eu tive a ideia de a gente começar a entender que o nosso corpo é como se fosse uma impressora 3D, né? Essa impressora 3D que você está vendo hoje, né, basicamente mais ou menos como o nosso cérebro funciona, né? Se a gente entender que nós temos sim um comando que vem via cérebro, né? E aí o nosso corpo executa tudo isso, tá joia? Muito bem, aí a gente vai falar sobre isso mesmo. Então, exatamente, a gente vai poder utilizar esses dois hemisférios, né, o emocional e o mental, para poder cocriar, né? A ideia é essa mesmo, né? E pensando exatamente nisso, eu vi essa semana assim, o quanto algumas coisas aqui em casa quebraram, algumas coisas não quebraram ali com a chuva, as outras ali deu um probleminha no portão, e na nossa vida é assim, quantas coisas vão acontecendo na nossa vida, né? De maneira assim inesperada, acontece sim por diversos fatores, mas eu quero falar aqui que tudo quanticamente está conectado, né? Assim, tudo é energia e tudo vibra, né? Então, quando essa história de quântica surgiu com Einstein, na verdade ele tentou então resgatar um monte de estudos que já existiam, né? E já existiam, mas a gente não entendia isso. Então, Einstein sempre fala que, né, o tamanho da realidade de um ser humano é o tamanho do saber dele, né? Então, se você conhece o seu cérebro somente, aquele cérebro que está trabalhando de maneira química, né? Que emoção são emoções são hormônios circulando ali, né? Então saiba que desse pensamento de cérebro quântico, a gente não tem um cérebro, só um órgão simples. O cérebro, dentro dessa série que eu vou falar aqui do cérebro quântico, ela tem a ver realmente de entendermos o corpo humano de uma outra maneira, né? Essa visão newtoniana ou mecanicista de entender o corpo humano, ela é real, acontece que funciona muito bem quando existe, a gente fala, a tentativa de dar uma pós-vida para um ser humano, né? De lutar contra a sobrevivência. Então, lógico, a gente está falando aqui de um modelo de cérebro baseado nesses estudos, né? Então, esse Daniel Siegel, o Dr. Daniel Siegel, ele fala, por exemplo, disso, né, com seus pacientes, ensinando ele que estuda muito essa relação de cada área do cérebro a uma função específica. Então, tem aí uma função específica, né, do cérebro, a parte frontal, a parte posterior, a parte dos medos, né? Por isso é chamado lá o cérebro reptiliano, né? E nós temos várias partes do cérebro, né? Se a gente dividir o cérebro, nós temos lá na parte inferior dele o bulbo, a ponte, né? Então ele tem um mesencéfalo até chegar lá em cima, o diencéfalo, aquele cérebrozinho que você conhece nas imagens, assim, né? Aquele cheio de ondinhas. Então aquilo ali é o neocórtex, né? A parte lá no diencéfalo, né? Então eles foram vendo que dentro desse córtex existe ali a parte do córtex ligada à região da motricidade, dos comandos do movimento, né? Existe ali parte do cérebro que é ligada à visão, ligada à função excretora, né? E a gente tem várias áreas do cérebro, né? E o Daniel Siegel e o Daniel Goleman, que idealizou e fundamentou aí a inteligência emocional, eles foram analisar principalmente o que, né? Um cérebro lá traumático. Eles como médicos tinham acesso
psicólogos também, né? E tem acesso a essas pesquisas de derrames cerebrais, etc., né? Que ajudam as pessoas a entender assim, quando aquela partezinha do cérebro morre, o que acontece, né, no comportamento das pessoas, né? Então, o nosso cérebro ele é capaz, sim, de movimentar o nosso corpo, né? Se a gente tem lá um derrame na área de Broca, na área de Wernicke, por exemplo, que são áreas que têm esses nomes devido a essas pesquisas, né? A gente vai ver que a pessoa perde a fala, ela às vezes até pensa na fala, mas não consegue executar, né? Então, tem diversas questões aí que a gente fala disso, né? Então, nessa série de entender o cérebro quântico, a gente vai entender que esse cérebro tem essa função elétrica, né? Que a gente vai ver que cérebro, por exemplo, nesses vídeos de YouTube, você vai ver, ela parece uma gelatinazinha, né? E eu que tive acesso assim nos laboratórios de anatomia, a gente vê que parece uma gelatina mesmo ali, porque está sem vida aquilo, né? Mas se a gente imaginar aquilo com vida pulsando, com descargas elétricas, né, a gente tem aí um sistema nervoso que é elétrico, né? Nós temos um corpo elétrico, né? Eu não estou falando que nós somos peixes elétricos, mas, né, temos aí muita energia e isso é uma energia dentro do nosso corpo, né? Uma energia que ela é fisiológica a início, só que quando a gente começa a entender saúde quântica ou física quântica, dentro dessa visão já mais oriental e mais também futurística, a gente vai ver o quê? Vai ver que existe então essa conexão com a energia sutil, a energia que não é visível ou conduzida por fios elétricos, né? Então a gente vai entender que assim, da mesma maneira que tem essa energia elétrica na rua, né, com transmissão de uma energia mais densa, né, a gente vai ver que tem essa energia de uma outra maneira, como as ondas de rádio, né, como aqueles carregadores que você encosta o celular por perto, ele já carrega. Então existe maneiras de transmissão e para quem gosta de estudar, estude o Tesla, né, a história de Nikola Tesla, e aí você vai entender um pouco mais sobre energia também. E isso você vai entender que assim, energia ela caminha junto com a vibração. Vibração e energia, né, luz e vibração, né, a gente vai ver isso em experimentos da dupla fenda, né, na física quântica, e de entender assim, essa conexão com tudo que está acontecendo, né, por que essa vibração, por exemplo, essa onda que está acontecendo de medo, né, como que ela se espalha, né? Então, existe uma vibração, existe uma densidade dentro de cada situação que você vive, né? Se você está vivendo uma situação de dificuldade financeira, você está vivendo uma certa densidade interna, uma vibração cardíaca específica, uma vibração do seu cérebro, as ondas cerebrais, se a gente for olhar ainda em neurociência, por exemplo. Mas a gente pode falar numa língua aqui um pouco mais oriental, que essa é a ideia de entender, porque quando a gente começa a falar de cérebro quântico, a gente vai entender então essa interação energética, né? Dessa energia mais densa que está dentro do nosso sistema nervoso com essa energia que vai estar, por exemplo, em camadas sutis dentro de nós mesmos. É como se dentro desse corpo humano morasse outras densidades, né, dentro disso aqui, e isso são os corpos, né? Num conceito mais védico, né, a gente vai ver que lá eles têm até 7 corpos e alguns falam até de mais, né, desses corpos que fundamentam essa vida aqui, né? Porque não é aleatório que acontece, por exemplo, com o teu vizinho alguma coisa, por que o fulano tem uma vida de um jeito, outra de outro, né? Por que o primeiro filho, nas constelações se estuda lá, né, que o primeiro filho é de um jeito, né? Por que o segundo é de outro? Por que as pessoas são diferentes, né? Por que na lateralidade, lá na medicina germânica, por que uma pessoa é destra, um homem destro, ele é mais ligado a questões externas, ele é mais ligado à aquisição, ao comando, a energia masculina, né? E por outro lado, a gente tem o hemisfério esquerdo ou a lateralidade
do canhoto, por exemplo, que ele é um pouco mais afeminado no sentido de ser um cara mais cuidador, ser um cara que tem ali uma energia que vai manter as coisas, que vai estar ligado, por exemplo, à mãe, os filhos, né? Que vai gostar de cozinhar, de tocar música. Essa é a energia feminina, né? Da sensualidade. Então a gente tem, dentro de cada ser humano existe uma vibração, existe uma essência, né? Então, quando a gente vai trazer a espiritualidade para a ciência, para o cérebro, a gente vai tentar entender que dentro desse cérebro está aí a morada, então, da nossa alma, né? Do nosso ser mais profundo, né? Que seria esse espírito, que seria pura energia, né? Então, se a gente começar a falar especificamente disso, né? A gente vai entrar aqui em assuntos bem legais, né? E são assuntos que no fundo eu gosto bastante, e que em Amit Goswami ele fala lá em A Física da Alma, ele fala algumas coisas sobre, né, esses estudos antigos que tinha desde do livro Antigo dos Mortos, né, até a física moderna, aí, né, de você ver a história que a humanidade conhece sobre o Espírito Santo, sobre Sati, sobre, em diversas línguas, sobre essa alma, né? Então, a gente está aqui, se for ver, né, existem movimentos de muitas almas, né? E Bert Hellinger ele tenta trazer isso também nas constelações, e se a gente integrar tudo isso, todo mundo está falando a mesma coisa, né? Todo mundo está mostrando e apontando que nós seres humanos possuímos aí sim uma peculiaridade, né? Uma missão específica, um propósito, né? A gente tem aqui sim uma conexão específica com algumas coisas, né? E essas conexões são as identificações que nós possuímos. Cada um gosta do seu estilo de música, né? O destro, como eu estava falando, pensa mais de um jeito, o canhoto de outro, e a mulher também é assim. A mulher destra, ela tem uma tendência a ser mais feminina, a ser mais cuidadosa com algumas coisas, né? A canhota pode estar assim? Pode. A gente vai ver que as condições hormonais, elas influenciam muito nessa lateralidade da mulher ser mais feminina ou mais masculina também, né? E isso está muito ligado, inclusive, ao comportamento, aos gostos de vestimentas, né? Ou seja, nós estamos sempre identificados com algo. Por isso algumas pessoas conseguem então tirar as ideias do papel e de fato, e outras não. Essas ideias não pertencem a essa profundidade nossa no ser humano. Então é como se tivesse um monte de ideia e algumas não vão dar certo, né? Então, quando a gente começa a estudar os campos morfogenéticos, eu comecei a estudar recente isso aí, né? E também entender essa questão de como a alma ela encontra as coisas, né? Como a nossa vida tem coincidências, que a gente fala, né? Que coincidência isso acontecer, né? Então a gente vai ver que nosso ser está identificado sim com várias questões, né? E isso eu levo sempre para o consultório, porque não adianta a gente achar uma causa e achar uma causa para uma questão e achar que essa causa, pronto, é a única verdade e eu tenho que tratar dessa forma, né? Então se limita aquele que não quer ver o problema de várias formas, né? Se eu olhar aqui só na medicina germânica, a doença através das camadas do corpo, né, os tipos de células, reações que acontecem, eu vou ter uma interação, de um tipo de interação, né? Se eu quiser explicar às vezes a doença por uma influência energética sobre a camada causal, que são nossas influências sistêmicas, a influência da família, a influência da alma, se a gente olhar por uma visão ainda mais espiritualista ou até mais oriental, a ligação com o karma, né? Numa visão cristã, a gente vai chamar de maldição hereditária, né? Tem aí estudos bíblicos que falam disso, né? Passagens bíblicas falando dessa influência até a 4ª geração, né? Então a gente está falando aqui de uma camada causal
que seriam as influências diretas na nossa alma, na nossa profundidade maior, né? E algumas forças dessas impedem às vezes você também de tirar algumas ideias do papel, né? Eu vejo profissionais tentando ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos, assim como eu também já me vi muitas vezes tentando fazer o meu cliente sair daqui sem a dor dele, sem aquele sofrimento dele, mas nem sempre as coisas acontecem como o profissional quer. Por que não acontece? Porque não está nas condições daquele ser ainda. Aquele ser ainda, ele ainda não está, digamos, no momento específico da vida dele, ou seja, o sistema dele não está aberto. É como se uma força muito sutil e muito poderosa impedisse ele de alcançar algumas coisas naquela fase da vida dele. Então, eu já vi que muitas vezes, então, o meu cliente, assim, ele melhorava quando eu, profissional, tirava a minha própria expectativa, né? Tentava assim, se melhorar em uma sessão, legal, se melhorar em 2, legal, se saiu o problema dele, ele se sentir melhor em 6 sessões, ótimo. A expectativa, ela impedia eu de alcançar resultados, né? E isso eu aprendi, lógico, dentro de formações, né? Porque, e entendendo também com a própria experiência, né? Então tem um caso, por exemplo, de eu querer, vou manipular o corpo com osteopatia, né? E aquela expectativa, não, com essas manipulações o paciente vai sair 0, né? E aí não é assim que funciona na prática, né? Na prática a gente tenta manipular para ver se melhora, mas o próprio raciocínio que você usa às vezes é mental, né? A tua mente achou, idealizou que a disfunção é na vértebra tal, mas então nem sempre o racional ele está legal, né? Às vezes a gente precisa do sentir, e aí que está a inteligência emocional dentro da minha profissão, na profissão de qualquer pessoa, né? Que você, quando então utiliza a razão, mas deixa fluir dentro de você esse lado do sentir, aí, meu amigo, você vai ver as coisas interagirem. Aí é quando você vê então a certa magia acontecer, nesse sentido de que assim a sua intenção, que é racional, que é a estratégia, ela começa a fluir. Parece que é igual quando você vai começar a pescar, você sabe que está ali, os peixes estão beliscando ali, que você fala assim, puxa vida, acho que agora vai dar certo. Então começa a beliscar mais, você fala, uma hora eu vou pegar esse peixe. Não é assim? Então, quando você começa a alinhar a sua intenção no dia a dia, que no meu caso eu estava falando da manipulação corporal, né? E alinhar isso a uma sensação, né? Um sentimento que vem aqui dentro de você. E a gente já vou falar sobre como que a gente vai perceber esse sentimento dentro de você, né? Que aí existe pensamentos, existe aqui um monte de coisa, tá? Então, nesse sentido, gente, como fazer então essa interação da inteligência emocional, né? Olhando sim, então esse lado racional, a estratégia, como se fossem as metas, né? Que muitos coachings ajudam as pessoas nesse quesito, né? Muitos consultores, enfim, a gente tem aí uma gama de profissionais que ajudam você a utilizar muito bem suas crenças, o seu lado racional, a mudar isso. Mas e quando não tem a ver com tudo isso, né? E quando não tem a ver com a mente e tem a ver com a memória celular, uma memória ligada ao tato da pessoa, né? E se ela não está fechando o negócio porque ela odeia tocar na mão, né? E ela está no Brasil tem que cumprimentar ali o amigo ali. Então pensa que às vezes você não está tirando as ideias do papel, e a gente não está, e eu me vejo muito assim nisso também, porque nós sim estamos identificados então com muitas coisas, e o nosso cérebro ele pode estar ali com um foco muito maior em uma certa área, né? Então a gente pode estar aqui com mais tensões ou mais pontos intensos dentro dessa questão causal que eu estou falando, né? De uma influência talvez mais profunda, né, mais espiritual. E aí sim nós temos um monte de crenças que eu estou falando agora dos coachings, das metas, né,
própria agenda sua, né, que você utiliza, que onde a gente aí coloca nossas estratégias e cria aí a nossa camada de pensamentos daquele momento da vida, o que você tem que fazer no teu dia, né? Aquilo que você está sonhando naquele mês, naquele ano, tudo está dentro dessa grande camada de pensamentos que, se você analisar, é como se fosse um oceano, mas de volta e meia você se conecta com aquilo, né? Pode ver, você tem um monte de pensamentos, você tem um monte de contas, você tem um monte de senhas, você tem um monte de chaves, você tem um monte de aplicativos, um monte de pastas nos documentos lá do seu computador, você tem um monte de roupas, um monte de comidas na geladeira. Como o nosso cérebro ele acessa isso, né? Por que eu de vez em quando eu lembro da geladeira um pouco? Então, assim, o nosso cérebro ele é muito vasto e muitas vezes você não tá conseguindo tirar as ideias, porque você se distrai facilmente com essa imensidão de coisas que tem dentro da nossa pensamentosfera, né? E essa pensamentosfera, ela tem certos assuntos que sugam você, né? Então, e aí que entram as crenças. A crença que te impede, né, de, por exemplo, fazer uma prática de uma medicina que fala dessa interação. Ou, né, falando do meu caso aqui, né, mas pode ser que você esteja com crenças sobre exercícios físicos e você acredita que algum exercício não dá, né, mas você é vizinha ali do negócio e você não experimentou ainda, né? Então, às vezes essa experiência ela é necessária para que você aprenda alguma coisa, né? Então, se alguém tiver aí alguma pergunta sobre isso, né? Porque agora a gente entra numa camada emocional, que é em verdinho aqui, ó, a gente também pode chamar de camada vital, né? Vital emocional é uma camada astral também em outras linhagens, né? Essa camada de energia que mais associada então à densidade, a parte mais emocional. Se a gente for pegar e passar perto de uma pessoa quando ela está emocionada, gente, você vai sentir calor perto dela, né? Então, dentro do meu consultório, quando eu sei que a pessoa ela pode começar a se emocionar, ela aumenta muito a temperatura dela. E lógico, no convívio com as pessoas do dia a dia, eu também já consegui constatar essa, digamos, informação, porque tudo chega até nós como informação. Quando eu fui aluno, eu recebi essa informação, meu cérebro ele trouxe essa informação e até então estava no meu racional, né? Então, quando eu vivi a experiência, eu trouxe para o meu emocional. Logo, então, eu tenho agora como fazer a gestão da inteligência emocional sobre que assunto? Sobre o assunto avaliar a temperatura, né? Avaliar a temperatura de um cliente e perceber se isso tem a ligação com inflamações corporais ou com as emoções, né? Então, se a gente analisar, né? Oi, Regina. Então, nesse sentido, né? Valeu aí para Ludmila, não sei se está ali ainda, mas assim, observar que quando nós avaliamos a saúde integral, é possível sim você analisar essas camadas, né? Quantas vezes você não sentou com alguma pessoa e vinha sempre um assunto específico dessa pessoa, né? Um assunto específico desse ser humano. E por que eu fiquei pensando só em fazenda, por exemplo, né, com essa pessoa? Ou por que eu fiquei lembrando da praia, né? Por que eu fiquei lembrando de problemas específicos, né? Então, a gente tem essa conexão que está dentro das camadas, né? Quando você senta perto de uma pessoa, a sua camada, essa sua vibração, a sua energia, o seu ser, se conecta com a outra pessoa, né? Isso em diversas questões. Valeu, Ludmila! Esses ensinamentos assim ajudam a gente, né? Pois esses ensinamentos que vão trazendo clareza para o dia a dia, né? Então, desde quando eu busquei isso, né, nas primeiras formações, foi para tentar fechar lacunas que o meu próprio racional tinha, né? E aí que entra assim, por que o meu racional talvez então buscava entender essas coisas? Por que você estuda um pouquinho de direito, um pouquinho mais
de contabilidade, né? Ou um pouquinho mais de como fazer pão, né? Por que cada um estuda mais uma coisa do que outra? Né? Por que a minha mente teve mais curiosidade por isso? Porque você tem uma essência, né? E você tem uma alma, tem uma impressão, uma missão, e isso é divino, né? Por isso que não adianta você dar conselhos para alguma pessoa, porque aquela pessoa ela tem sim várias questões que estão influenciando a vida dela, que muitas vezes o conselho ele pode atrapalhar, como diz o autor de um filme, de um livro, né, o Wayne Dyer, porque você está falando de ego para ego muitas vezes, não de essência para essência. E a pessoa tem uma essência, o ego ele acha, né, então que a pessoa ela tem que fazer tal coisa. Então é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente eu vejo profissionais da saúde que trabalham indicando, e até mesmo é preciso estar percebendo o que eu estou falando para as pessoas também. Não é fácil fazer uma live sobre isso, por exemplo, né, de falar sobre ser humano e valores. A gente está mexendo aqui com valores das pessoas, a crendice das pessoas, a crença, né? E o que eu venho contar aqui é o que eu constato no dia a dia, né? E aí eu sou grato a todos os meus clientes, né, que eu tenho buscado essa melhora, né? São clientes que passam e muitas vezes eles ficam poucas sessões, porque é o contato com algo que estimula e leva ele daqui. Né? Como se fosse dentro das ordens da ajuda, a gente oferece o que a pessoa precisa naquele momento, sem empurrar muitas coisas. Né? Porque se a gente vai usar isso no dia a dia, esse conhecimento, quantas pessoas, né, você que trabalha às vezes com venda, né, e você quer empurrar muita informação, quer tentar vender, tem aí sim um lado que a pessoa às vezes na hora até compra tudo aquilo, só que fica um registro muitas vezes em outras, eu fui lá, me empurraram muita coisa e eu nem quero voltar mais naquela loja. Então tem gente que sim, por fazer isso em demasia, né, empurrar muitas coisas nas pessoas, pode voltar contra ela, digamos assim, né, em outro sentido, né, e isso fazer com que aquela loja perca um cliente devido a isso. Né? Então são questões, se a gente for olhar, muito práticas do dia a dia, o quanto as nossas vibrações, né, elas estão aí influenciando um monte de coisas, né? Então, esse é um horário, por exemplo, que a gente começa a se conectar aí com a noite, né? A gente começa a se conectar com o descanso, também a gente começa a se desfazer, virar a página do dia, já não há o que fazer mais no banco, as lojas vão fechar, estão todas fechadas, mas a gente está num momento em si que o próprio cérebro tem uma memória com tudo isso, né? Então, nessa live específica, eu vim falar de uma maneira bem abrangente, né, sobre o ser humano e emendar aqui um assunto atrás do outro, cheio de conteúdos para a gente poder olhar que assim, essa camada supramental ou causal, né, ela está aí influenciando a nossa vida, que é isso que é o coletivo seu está vivendo nesse momento, né? Esse coletivo ele está influenciando totalmente a sua vida, a sua percepção, né? As suas ideias. Então perceba quais ideias ajudam o coletivo, né? Então como tirar isso, né? A proposta então para quem ficou aí até o finalzinho da live, então anote então essas ideias, né? Porque qual é a grande chave então que eu vou te entregar agora? E o que eu também vi do contrário, né? Da mesma maneira que eu já me peguei co-criando algumas coisas, me peguei assim, nossa, isso deu certo depois de tal decisão, depois que eu fiz tal coisa, né? De a gente se ver, nossa, esse novo só chegou depois que eu deixei o velho ir, né? Essas escolhas que você faz internamente, elas são como portas que se fecham. E da mesma maneira, portas que se abrem. Então, quanticamente, você tem uma ideia, né? Por alguma maneira, você não está encontrando essa chave para abrir essa nova porta, porque sua mente, ou suas emoções,
ou o seu campo causal está ainda identificado com alguma questão, ligado à sua missão e tem sim um propósito de existir. Se a gente olhar daí por um olhar sistêmico, existe sim aí, né, que pertencer a essa questão, por alguma questão de ordem hierárquica, por alguma ligação com o dar e receber, ou seja, de alguma maneira ainda essa sua essência está identificada com alguma coisa e você não consegue então tirar essa ideia do papel. Então, a própria ideia de estar aqui hoje, ela surgiu há um tempo atrás, mas na semana passada eu pensei de novo em fazer mais lives, ter uma frequência maior aqui e pensar num conteúdo. Então eu vim bater um papo assim, de trazer essa série na segunda-feira hoje e vamos ver o que vai dar. Porque o que acontece? A gente vai materializando as coisas, né? E a rotina e o próprio treinamento do dia a dia vai fazendo você ficar cada vez mais perfeito, né? Mantendo a sua concentração em algo. Então, se você tem uma ideia, quer colocar ela, imprimir ela em 3D, fazer ela se materializar no dia a dia, tem que usar a inteligência emocional. Tem que usar, sim, a tua intenção, botar suas estratégias no papel, mas perceber que o nosso sentir, né, ele está aí, né? Oi para vocês. Então, o nosso sentido está aí para modular a nossa motivação, senão você não faz. Sem a motivação, que ela é a força, que ela é a emoção que está aí dentro, você não gera energia, né? Então, intenção, estratégia, né? A estratégia ela é baseada no futuro ou no passado. Na verdade, construída das duas formas, né? Você pensa numa estratégia baseada em experiências anteriores que deram certo e não deram certo, mas pensando na colheita que você vai ter lá na frente com aquela estratégia, né? Você sempre pensa na colheita. Pô, se eu economizar dinheiro, qual é a colheita? Se eu comprar essa passagem hoje, qual a colheita? Ah, aquela viagem lá. Então, lógico, a gente faz as coisas na estratégia, mas o que faz você realmente fechar uma viagem, comprar algo, ou ir lá e abraçar uma pessoa, ou ir lá e falar oi no WhatsApp com ela e conversar, é a sua motivação, é a sua emoção. Então, para você sair desse campo, então usar primeiramente esses dois hemisférios. Então eu estou falando ainda do corpo físico, né? Essa parte onde você sim pode utilizar com mais concentração. E aí você tem o quê? Como que eu posso manter essa intenção, Elson? Como eu posso manter o foco, a atenção, né, nessa minha ideia? Né? Como que eu vou manter isso? Com emoção, principalmente a nossa camada vital, uma camada energética. A gente precisa de vitalidade, a gente precisa às vezes levantar e fazer um alongamento e mexer o corpo e sentar e aí muitas vezes pensar de novo naquilo. Olha como muda, né? Como muda de você se movimentar, sensação metabólica mesmo falando, né? O sangue agitou, a respiração, o batimento cardíaco agitou. Então, pensa que essa mudança metabólica em você agita dentro do seu corpo sensações que, se bem conduzidas pelo seu inconsciente, o seu consciente, vão te gerar uma positividade, vão te jogar para o mais, vão te propulsionar. Da mesma maneira que uma questão negativa, uma sensação metabólica ruim, de falta de movimento, de prostração, ou às vezes o próprio sintoma de dor, né, que as pessoas não conseguem, começam a ter medo da própria dor. Então imagina que uma sensação física ela gera uma resposta emocional. Então agitou o corpo, mexeu o pescoço, fez o seu alongamento às vezes diário. Como que você se motiva, né? Então existe aí sim, não é à toa que tem um livro, né, o Milagre da Manhã, falando disso, né? Então são questões sim que a gente está vendo o quanto essas influências estão. Então como você vai tirar essas ideias do papel? Se não está dando certo, às vezes mudar a ideia. Então você tem que ver a sua crença, a sua estratégia. Esse é o campo sim mental, o mundo da pensamentosfera, como Sri Bhagavan
fala, né? E aí sim, meu amigo, se você está bem conectado a esse propósito, com a emoção, a intenção, e se isso está ligado a esse propósito da essência que eu estava falando lá no começo da live, quem não estava aqui, eu falei muito da essência desse ser, né? Um espírito, uma alma que está aí muitas vezes e muitas vezes não está aí dentro do que eu acredito, dentro do que eu estudo. Então, se essa intenção que você aprendeu está ligado, está alinhada às emoções e a essa essência, ao seu propósito, isso vai exigir de você apenas uma coisa só, para tirar essa ideia do papel, imprimir em 3D, materializar, né, na sua vida. Deus talvez te dê um corpo para mexer realmente, para fazer as coisas no dia a dia. Então, quando você se vê não fazendo, ou você vê tanta gente fazendo uma coisa e você não, você começa a se conhecer e ver que falta muitas vezes agora, além da emoção, além da intenção e do alinhamento com o seu propósito, vai precisar de um esforço necessário. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem a emoção, ela se sente magrinha já, né? Ela tem a intenção, sim, ela quer muito ficar magrinha, ela já se sente magrinha, ela tem sim no propósito de vida dela, ela vai ser uma vencedora, ela será e já é uma vencedora, está lá, só ela precisa acessar aquele corpo um pouco mais leve, que é o que ela busca, por exemplo. Falta o que dela? O esforço necessário. E aí ela corre, ela faz dieta e ela ainda não alcança aquilo. Ainda talvez não é o esforço necessário. Entende? E aí sim, às vezes ela chegou no esforço necessário, beleza, alcançou. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa faz o esforço necessário. Eu como pra caramba, mas eu tenho um efeito sanfona, como o Elson, por exemplo, como muitas pessoas. Então a gente sabe que não é só o esforço, algo tira o nosso esforço, algo está ali ligado ainda à nossa genética, à nossa memória celular. Então aí entra de a gente entender que assim, a nossa intenção aí precisa mexer no nosso mundo emocional para que você mude inclusive a sua genética, como fala Bruce Lipton em A Biologia da Crença, né? Esses eventos ambientais mudam a nossa percepção, as nossas emoções, isso pode criar aí uma nova realidade, né, pra gente. Então é muito interessante entender assim, que o nosso cérebro é como uma impressora 3D, gente. Sabe aquelas impressoras 3D famosas agora? Né? A gente tem o poder de materializar. O nosso cérebro está a todo instante materializando. Você está aí assistindo essa live porque a sua consciência, o seu cérebro permitiu você materializar isso nessa hora, né? E aí você está saindo da live agora para materializar outras coisas. Isso na vida comportamental. Pensa agora a nível metabólico, né? As células dos seus ossos estão lá também trabalhando, tendo circulação, tendo respiração celular, o seu fígado, o seu intestino, o seu cérebro, suas células todas estão a todo momento. Então tem a parte que está aqui fazendo eu falar, mas tem a parte do meu cérebro que está fazendo toda essa manutenção. Então o nosso cérebro, ele é essa grande máquina de materialização, né? A casa que eu estou aqui, o quadro que vocês estão vendo aí, né? O desenho que eu fiz foi materializado, foi impresso graças a esse grande órgão que habita a vida, né? E se expande para esse grande corpo humano, né? E os seres vivos, no caso, que possuem essa essência, essa força que mora aí dentro, né? Então, gente, tirar as ideias do papel, ter aí um cérebro verdadeiramente quântico, ou seja, esse cérebro que cocria e faz a realidade acontecer, e também observa que dentro de si tem sentimentos que estão fazendo sim você se manter numa situação difícil, ainda se manter num tipo de relacionamento ainda de um jeito específico, né? Entenda que isso está aí dentro dos seus pensamentos, é só você observar e começar a criar forças. Então, na próxima live desse assunto, que aí está a parte 2, né, você vai entender a parte 2 aí especificamente um pouco mais sobre cada camada, né? Então eu vou trazer aqui
se tudo der certo, alguns convidados para falar de como a gente pode trabalhar essas camadas, tá? E entender isso. Essa live vai ficar lá no meu YouTube, no canal Elson Mandugaia. A gente vai ter novidades aqui sobre essas lives, né? Para quem quer estudar exatamente o ser humano e entender essa união de ciência quântica, né, e a medicina convencional. A gente fique aí comigo, né? Compartilha e a gente vai aí apresentar tudo que venho estudando aí, tá bem? Então, obrigado aí pela companhia de hoje, né? A live vai ficando por aqui. Um abraço para vocês aí.